Olá pessoal, bem-vindo. Hoje eu vou conversar sobre uma situação assim meio que, não sei se você que é mulher trans passa por isso, em cidade provinciana, né? Bom, essa é a minha análise pessoal, não estou dizendo que acontece com todo mundo, mas eu vou dizer a minha parte. Bom, hoje eu me inspirei um pouquinho, mas eu vou falar diretamente para vocês aqui. Bom, para começar, eu não sei exatamente como é o comportamento das outras, mas eu vou dizer o meu, né? Eu procuro ser justamente uma pessoa mais razoável possível, mais sensata possível naquilo que é uma questão de comportamento das pessoas mediante a sociedade trans. Porque agora as pessoas estão muito nessa badalação, essa situação de ter que dar voz e vez para algumas pessoas subtraídas da sociedade, mas infelizmente o comportamento provinciano e o comportamento, digamos assim, das pessoas que têm uma ideia um pouco mais, digamos, atrasada da sociedade é muito complicado. Eu vou falar um pouco de mim porque, assim, por um lado, algumas pessoas até me admiram, algumas outras já tem aquela questão assim ainda de medo, incerteza ou alguma coisa do gênero, né? Mas como eu falei para vocês, a minha transição foi um pouco tardia, mas eu já desde 1999 que eu já partia para isso e não tinha essas situações como hoje, né? Que vinha de catarse, de situação assim, era mais na questão do moderamento. Eu falo particularmente que o atraso está na questão mental das pessoas sobre a respeito disso. E quando eu falo assim, significa que nós tenhamos assim uma situação que ainda se diz que é o medo, algumas também têm uma situação assim, digamos, do ponto de vista assim mais voltado para um sentimento de se apresentar a realidade de uma maneira imposta, né? Mas já no meu caso, eu já tomo um pouco de cuidado porque o que acaba acontecendo? Aqui na cidade de Petrópolis, no caso, as pessoas ainda consideram ainda como esoterismo, né? Fora as situações que apareceram agora, e que não é muito, digamos, peculiar, né? Eu acho, assim, do meu ponto de vista, que muitos desses movimentos de hoje foram voltados até para fazer as pessoas acreditarem exatamente naquilo que é o que elas acham que é, mas realmente não foi feito para isso. Foi feito para dar um pouco de razão numa coisa que não é certeza, né? Fazer as pessoas acreditarem, né? Que é uma frase da qual eu abomino bastante, né? Essa questão do acreditar, porque quando você não tem uma constatação daquilo que é feito socialmente para você, não se mergulhe de cabeça. Eu, pelo menos, eu sempre mergulhei de cabeça em muitas coisas. A maioria delas eu constatei ou não, mas eu nunca fiquei naquela situação de porra de pirlim-pim-pim, que a realidade seria exatamente aquela realidade moldada naquilo que a gente imagina, né? Mas é aquele tipo de coisa, né? Mencionando um pouco o meu lado, que eu tenho um pouco de, digamos assim, algumas coisas de resultado na questão astrológica também, eu tenho um Saturno em quadratura com Netuno, né? E vocês sabem como é que é, né? Eu já idealizo a questão da minha vida, né? Baseado naquilo que poderia ser e não é, né? E às vezes eu fico me questionando muito, né? Sendo que as coisas tão simples, por que não poderiam ser mais fáceis, né? Então é uma das coisas que realmente eu não consigo compreender nessa bendita droga de realidade que a gente vive, né? E é tão, digamos assim, uma coisa tão abstrata no sentido horrível que dá essa impressão de que tudo
que as pessoas se movem, né? Pelo menos as pessoas comuns da sociedade, né? Elas têm muito essa ideia do acreditar porque elas depositam a fé numa situação da qual elas imaginam um troço que nunca vai acontecer mesmo, né? Eu, pelo menos, eu vou falar muito abertamente para vocês, eu que estou morando aqui, exatamente aqui no Brasil assim tal, né? Eu já sei mais ou menos como é que é o pensamento das pessoas aqui, pensamento mágico, situações inesperadas, mas se você não tiver fé, não adianta que as coisas não vão se promover por si só. E o que é exatamente essa questão de que eu sou contra a crença de qualquer jeito? É que tudo que se conta para alguém, tudo que se fala para outra pessoa já vai e automaticamente ela já leva aquilo como uma veracidade. Mas se você não constatar aquilo, você não adianta que você não vai realmente ver essa realidade. E quando é uma mentira, realmente é uma coisa muito difícil, complicada. Eu acredito que talvez outros povos não pensem assim também. Eu penso que para que você tenha uma veracidade de qualquer tipo de fato, você precisa ter evidência e não crença, né? Então, é uma das coisas que realmente a imaginação limita muito. Você pode acreditar em coelhinho da Páscoa, você pode ter uma fé profunda em algumas coisas da qual você tem como um bálsamo de vida, né, que te ensinaram. Mas não se leve, né? Porque os fatos em si que as pessoas realmente querem para a vida delas não é exatamente aquilo. Eu, por exemplo, por eu ser uma mulher trans, aqui falando do assunto identitário também, a maioria das pessoas conta horrores a meu respeito, né? E sendo que nem eu sou exatamente o que as pessoas contam. E quando elas dão de cara comigo, não é nada a ver aquilo que falam de mim, né? Por que que eu digo isso? Porque a gente foi abominada com uma questão marginalizada, principalmente em cidades de interior, que foi uma abominagem muito escura, né? Uma situação assim de que muitas das vezes as falas, os sentimentos de cada uma sempre foram molduladas justamente com o que é o chip, o que é exatamente o arquetipo da pessoa. O que eu sou exatamente? Eu sou uma pessoa que realmente eu fico disposta a ajudar naquilo que é possível, o que realmente não dá eu falo com a própria pessoa, mas naquilo que eu puder fazer o máximo de impossível daquilo que eu vejo que vai me levar alguma coisa para frente, eu faço. Eu não quero chegar perto de vocês e dizer para vocês perderem a fé, mas sim a questão de desmodular um pouco essa questão de crença, porque para mim, no meu ponto de vista, Deus não existe. Jesus então foi uma lenda, né? É igual você pegar uma mitologia grega por aí, as pessoas ficarem realmente falando mitologicamente nisso, mas infelizmente as pessoas desenharam isso até no céu, né? Por isso que talvez as pessoas olhem assim e fiquem desse jeito. Mas falando sobre a respeito disso, o que exatamente eu falo que eu tenho abominação de crenças? É que tudo que realmente as pessoas moldam e rodulam na cabeça, elas pensam que acham que é aquilo que se está sendo falado, mas a pessoa nunca tem evidência de nada, nunca teve uma constatação de nada. Eu estou falando tanto no ponto de vista do que é a pessoa, do que se propaga, né? E também a questão da fé que a pessoa tem, né? Porque eu já estou evitando ter esses modelos assim, digamos assim, mecanicistas da vida e não ficar muito rotulada mais ou menos por esse lado. Eu estou tendo um pouco mais de liberdade para falar sobre isso, porque quando eu falo com as pessoas, que eu já falo, já logo de uma vez, que eu não considero o budismo como uma religião, e sim como uma escola, uma filosofia para a vida, que a gente tem que evidenciar todos os dias. O que é religião exatamente? Foi moldado para justamente fazer a cabeça das pessoas, né? Mas como realmente eles vieram para o Ocidente, para não ficar muito essa situação de que precisa se contrariar uns pensamentos que vieram desde criança, as pessoas ainda têm essa ideia de fábula, né? De coelhinho da Páscoa,
eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, porque senão vai acontecer isso ou outra coisa. E o Brasil é muita cara disso, né? Porque realmente quando se diz crença, já apareceram várias pessoas assim falando sobre a sua própria cultura, né? Falando que pode acontecer isso, aquilo. Mas no fundo, no fundo, não é exatamente o acontecimento que é a crença, mas sim a fé da própria pessoa. Eu tenho exatamente comigo uma fé muito grande na questão do que me contam sobre até sobre as inscrições budistas sobre a respeito até do que se é o ser humano, né, como potencial inato, né? Porque é só nós mesmos que pode fazer a humanidade girar e não modular naquele sentido de que a gente não possa olhar para o outro e não ficar contra e jogar gasolina para pegar mais fogo, não, mas é o que eu sempre digo. Para apagar o fogo, a chama que a pessoa tem de raiva, de ódio, tem que ser apagada com água. Então, para isso, a gente tem que se olhar no espelho sempre. E o que é o espelho? É exatamente tudo aquilo que você vê no outro, é tudo aquilo que realmente o que você é. E que precisa ser consertado em você. Que quanto mais raiva você tem do outro, mais você moldula exatamente esse teu espelho ou contra você ou a teu favor. Mas a princípio disso, esse favor que eu falo para vocês é assim, quando você se entende com essa sua imagem, você precisa isso. Agora, o que tem a ver isso com a questão da militância aqui, que as pessoas têm e falam, e é um assunto muito honesto de se dizer? Porque eu estava conversando com uma pessoa aqui, e ela estava dizendo que ela jamais iria pisar num bairro mais modesto no sentido de que precisa se fazer algo progressista para a própria pessoa. E ela falou que não vai porque ali tem uma moldura de uma crença, digamos assim, modulada para um lado mais, digamos assim, neopentecostal que as pessoas estão usando ali, né? Porque, infelizmente, a gente sabe muito bem que a história do Brasil foi moldada para as pessoas serem exatamente ignorantes, moldadas por um sentimento assim da qual eu respeito muito as pessoas em primeiro lugar, mas não o que ela tem como crença de ideia de vida, né? E a fé é exatamente que as pessoas têm que eles querem sugar, né? Querem tirar a cognição, a parte do que ela pode fazer pelo seu bairro, pela sua vida e trazer exatamente essa proposta de que juntos poderíamos ser melhor e mais eficaz, né? Mas não, se atribui a algo que é inexistente, algo que está acima dela, e não é. E o próprio ser humano é uma própria entidade dentro do universo. E o que significa isso? Que na maioria das vezes, se a gente reunir e fazer algo que a gente possa consertar no sentido de imagem, não no sentido esse elitista, maniqueísta ou coisa do tipo, a gente possa até fazer um mundo mais tranquilo, melhor, mais moldado numa situação mais de coesão, de união, né? Mas dá para entender, né? Eu, pelo menos, eu já tô até também me abominando nessa questão de reunião LGBT, essas coisas do tipo, né? Se for do tipo online até participo, mas pessoalmente já não tenho mais fé e nem credibilidade para essas coisas, né? Como eu já disse, né? Credibilidade. O que é crédito, né? É quando você acha que vai ter alguma coisa que vai ser ali concretizada para você, mas não é, né? Porque você atribuir para uma coisa que depois vai acontecer, isso aí não vai acontecer nunca. Tanto é que é um ciclo vicioso. E isso já está dando a certeza para as pessoas que eu já tô nisso desde 2017, gente. Eu só acordei para a vida esse ano. Por que eu prestei atenção nisso? Porque na maioria das vezes a gente vê a turma toda reunida ali bonitinho, mas para trazer uma solução plausível, mas não tem solução. Porque as pessoas estão sempre circulando na mesma pauta, sempre circulando na mesma coisa, não estão fazendo nada absolutamente para resolver. E aí não se cria ideias, né, alternativas para se poder fazer algo concretizado, né? Eu, por exemplo, vejo projetos de muitos professores também como eu também, que fazem situações mirabolantes incríveis, né, que até consertam uma parte social, né? Mas infelizmente o que é gerado pelo governo, situações
que também são anti-Estado, também estão estragando tudo, né? Então é por isso que eu digo que a alternativa para isso são os projetos independentes, né? São os projetos do qual eu abraçaria se eu tivesse pelo menos um grupo mais interessado em situação mais idealista, né? Para se fazer, né? Eu não desisti do meu projeto Transalquei. Eu não desisti das situações que a gente possa se fazer algo concretizante para que a gente possa moldar uma sociedade melhor. Mas por incrível que pareça, a política está fazendo a cabeça das pessoas para um lado mais horrível que existe, né? Que é o narcisismo, a aparição. Não tenho nada contra. Eu já fui candidata também em 2020. Eu joguei a toalha para isso tudo, porque não adianta, tem sempre uma agenda por trás, um grupo por trás, uma situação por trás que quer pegar essas pessoas e fazerem elas de palhaço, até porque as pessoas precisam ser gerenciadas, né? Eu já não tive esse problema, eu queria seguir um caminho sozinho, mas infelizmente eu fui realmente brutalmente cerceado por muita coisa. Não é que eu compartilhasse as minhas ideias, mas infelizmente as pessoas acham assim, pô, você vai fazer o projeto exatamente para o seu público, que era exatamente o meu. Mas eles falam, não, tem que ser com todo mundo, mas só que, gente, o que acontece? Você pega um funil, vai pingar sempre os melhores, mas nem sempre os melhores são aquilo ali que vai ser modulado à realidade do que se passa. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que nunca passou por uma situação de discriminação e preconceito, como eu e várias meninas por aí. Aí ela vai ser destaque porque talvez veja um carisma a mais ou alguma coisa, né? E nem sempre aquela quantidade vai ser páreo para quantidade. E a qualidade fica a par, fica para lá, e a quantidade que vai ser sempre destaque nisso tudo. Então, eu não tenho nada contra as pessoas lutarem, eu vejo aí no Instagram sempre cartaz de um lado, cartaz do outro, fazendo besteira, dizendo coisas da qual uma pessoa que diz o que é a outra, mas no fundo é o espelho dela. E a minha militância é diferente. A minha militância é diferente por quê? Porque eu passo situações da real e brutal realidade, né? Digamos a air curse da vida, né? E ninguém tá difícil, né? Porque o que acontece hoje em dia? As pessoas querem ouvir flores, querem verem cheiro de perfuminho, querem situações da qual ela se sinta bem com o seu sentimento, nada contra. Mas a gente precisa editar a realidade do jeito que ela é, entendeu? Porque não chega para a maioria certa tudo aquilo que era para ser feito. Eu não estou dizendo para vocês que um dia possa ter a possibilidade de eu vir a candidato a alguma coisa. Eu realmente, a princípio, eu não quero não. O que eu quero é realmente assim é depositar o meu voto de confiança a pessoas da qual tenha-se a experiência necessária para que a gente tenha um movimento assim, não somente de coesão, mas uma situação que a gente saia dessa realidade, que às vezes eu faço esse modelo aqui, né, bem esdrúxulo. Você pega uma casa, você constrói essa casa, mas o que esses movimentos de identidade fazem? Pegam, só fazem um telhado, não pegam os alicerces, só pegam a porta, pintam a porta e verificam se o modelo da fechadura está muito bonito. Sendo que o resto da casa está todo escancarado e que pode cair-se a qualquer momento. Acho que só ter o telhado já é importante, mas os alicerces da casa, que é a proteção, a parede, que seria os moldes de uma situação de longo prazo, né, que as gerações vão se mudando, né? Mas infelizmente a gente está vendo muito esse processo de uma situação da qual a gente não está se lutando justamente por sobrevivência. A gente está lutando justamente para quem tem, infelizmente, uma situação menos propositiva e olhando justamente a situação de que quem grita mais alto é aquele que vai ganhar a conversa, né? Ou seja, a narrativa, né? Que se impõe, né? E não se tem proposta nem nisso. Então, é muito difícil quando a gente olha para uma realidade assim,
E as pessoas ainda não compreendem que a gente conta uma com as outras, né? Até mesmo com aqueles que a gente não tem muita afinidade. Mas infelizmente as pessoas querem olhar para o grito, querem olhar para o mais alto, querem olhar para o mais bonito, o que tem mais dinheiro, o que tem mais coesão, não tendo a posição necessária para se fazer algo concretizado, né? E o que tem mais de uma situação não concretizada é exatamente o pensamento crítico, situações da qual todos os dias a gente olha para a realidade, a gente precisa perceber que tem certos grupos no Brasil que não se olha muito, né? Eu, por exemplo, eu estava no WhatsApp, aí tinha uma pessoa que até modesta parte eu conheço, até uma pessoa muito legal, mas infelizmente está se olhando só para a moldura, só para o enfeite, né? E eu falei, tem-se os grupos aí que são anti-feministas, anti-direitos, né? E eu não vou falar o nome deles aqui não, até para não dar propaganda, que eu nem gosto muito desse tipo de coisa. E não se olha exatamente na estrutura do que pode se fazer, olhar e consertar. Mas o pessoal quer, infelizmente, pegar outro grupo e destruir. Sendo que talvez os espíritos de cooperação sejam olhando a um só ponto, né? E o que quer dizer isso? Se todas essas pessoas que lutam uma contra as outras percebessem que a solução está do lado e do outro, não viver nesse mundo imbecil de aprendiz que a gente está hoje em dia, né? Que um é automaticamente ovacionado e o outro demitido, né? Como está desde 2016 aí, a gente sabe muito bem quem é e que está fazendo essa propaganda aí pelo mundo e que está muito difícil até se conversar com qualquer pessoa, até perto de um ente querido seu. Enquanto a gente continuar assim, olhando no espelho que é exatamente a nossa vida, né, a gente acaba ficando dessa maneira. E a gente não tem uma solução para a realidade. Eu realmente, com todo o tipo de coisa que vem acontecendo na humanidade, ainda não foi resolvido esse problema das religiões, ainda não foi se resolvido esse problema de crença da crença, de todos os dias, que as pessoas têm como bálsamo principal imaginar o inimaginável, né? E realmente nunca vai acontecer. E olhando para uma situação da qual é elas mesmas que podem mover esse mundo até melhor daquilo que elas poderiam imaginar. Sendo que não ficar só na força de trabalho, mas sim na força da qual elas se entendem que o entendimento místico que a gente tem entre o nosso mundo aqui e o universo é muito mais misterioso do que talvez qualquer tipo de pauta moldada numa situação de imaginação inexistente, mas sim de uma situação da qual a gente olhe para isso e a gente erga-se as mãos e fale assim: poxa, realmente a gente precisa ter compaixão conosco mesmo, entendeu? Porque não tem algo significativo que faça com que a gente olhe para o outro, já chegar uma pessoa e dizer assim: é nós contra eles. E não é isso. Porque se você ficar contra, tem essa situação também de você não se entender com o seu próprio espelho. E é uma situação da qual você olhe, se oriente e você prestar muito bem atenção de que muita coisa que está acontecendo no leste, que seria o leste do mundo, né, o lado oriental, eles estão realmente se abraçando, olhando as pessoas e vendo que o investimento nelas é muito mais importante do que qualquer coisa relacionada à identidade ou relacionado a alguma coisa autônoma que a pessoa tenha e que ela ache melhor ou mais impregnado do que a outra pessoa, fica muito difícil. E aí a gente vai vivendo nessa miséria mental, né? Que é exatamente essa fila do osso do pensamento, do senso crítico e de ideias que poderiam ser até melhores se não fosse a ignorância das pessoas de olhar sempre para o que está fora, né? Mas sim o que está dentro. E prestar atenção nos seus próprios talentos pessoais e que se a gente poderia fazer um mundo mais eficaz e mais efetivo em todas as coisas. Mas bom, como eu estava falando lá no começo, né? O problema aqui da minha cidade onde eu moro são situações de que todo mundo crê. E isso é uma das coisas muito mais tristes do que a gente imagina. Por que isso? Porque
O que está dentro da própria pessoa que ela pode fazer está ali. Mas não significa que crendo ela vai conseguir, mas sim, tem aquele instrumento muito forte, que é a fé que a pessoa tem. Mas ela vai falar, tem fé em quê? Tudo que está fora não, mas ela precisa ter fé nela mesma, né? Sair da perspectiva, porque é por isso que a gente olha esse mundo aí cheio de depressões, né? Saúde mental lá embaixo, né? E a gente não prestando atenção em todos os sentimentos que rolam e que poderiam ser correspondidos e talvez até ser preenchidos, né? Se não fossem situações da qual a gente olhasse todos os dias e não deixassem pessoas de fora, né, como uma brincadeira e que a vida não é brincadeira. Eu acho que todos deveriam ser respeitados, todos deveriam ter o seu lugar no qual ela gostaria que fosse. Eu, pelo menos, eu depositei a confiança numa pessoa que ela estava dizendo que o sonho dela era secretária. Eu falei assim, tudo realmente está com você, mas não no sentido competitivo. É só você ter fé nisso e quando você menos esperar, você olha para trás e você vai ver como é que você estava. Eu nunca tentei, assim, tentar modificar o coração das pessoas. Elas têm essa própria ideia do que é a vida. Eu, pelo menos eu espero as oportunidades acontecerem no tempo certo e não ficarem apelando para situações da qual, no imediato, elas se sentem vazias na hora que conquistam, né? Porque todo preenchimento é gradual. E a gente precisa entender que a gente precisa ter apreciação e entendimento de que toda a nossa vida, toda a nossa ideia que o mundo tem ao nosso respeito deveria ser correspondida de uma maneira inconspícua, né? Que a gente teve que conquistar aos poucos e quando você vê, não tem competição, não tem situações da qual a gente se destrua, mas sim situações que a gente olha um para o outro, suba as escadas da vida e diga assim, pô, eu tô aqui junto com você, não tô sozinho. Acho que é mais ou menos essa a mensagem que eu tô querendo passar hoje para vocês. E eu espero que talvez toquem alguns corações aí deprimidos, que não se faça nada de incompreensivo e que tenha assim, uma situação da qual elas se olhem sempre no espelho e tenham orgulho delas e que elas não são nada daquilo que elas pensam, no sentido negativo, mas sim de situações de que você olhe para mim ou olhe para outro e diga assim, eu estou aqui e preciso de você, e você é necessário. Muito obrigado a vocês, boa noite e um forte abraço a todos.